Pessoal, o preço da matéria-prima do Whey Protein mais do que dobrou. Porém, a boa notícia é que o melhor custo-benefício ainda continua sendo na Growth Suplementos. O Whey Protein de 1 kg com 250 gramas de creatina monoidratada por R$ 179,90. Sem falar que agora a Growth também tá com Daily Whey, que eu recomendo você olhar a tabela nutricional, mas já te adianto, tá? Tem 22 gramas de proteína. E pra você, o Whey Gourmet, rapaziada, exatamente, tá certo? Olha lá, confere, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E hoje, pessoal, 3 assuntos bem interessantes. Novamente, tá? Como eu já trouxe um vídeo parecido aqui, 3 assuntos interligados, porque vamos estar falando dos 3 principais nomes do New York Pro e possivelmente também do Pittsburgh Pro, tá certo? Isso é Rafa Brandão, Krizo e Tony Burton. Vamos começar, rapaziada, primeiro com Rafa Brandão. Ele postou essa sequência aqui de fotos, ó, primeiro fazendo um peitoral de lado, depois mostrando aqui um pouco, né, cara, das costas deles e ali do posterior de perna e do glúteo, claramente para mostrar o nível de condição que ele se encontra atualmente e depois esse mais musculoso. Uma das coisas que eu percebo é que o Rafa Brandão, ele vem sendo muito desacreditado. E eu acho isso um pouco estranho porque ele vem sendo desacreditado mesmo quando ele tá mostrando claramente um físico renovado, pelo menos para mim, tá? Eu realmente, pessoal, definitivamente tô vendo o Rafael Brandão diferente, com aspecto, com a qualidade de físico claramente superior a outras preparações. E quando a gente vem aqui, pessoal, em algumas páginas que tá compartilhando essas atualizações do Rafa Brandão, a gente encontra isso, por exemplo, o Rafa, ele postou aqui, né, old school, essa foto do Brandão, e olha o gif que o cara posta, mano. Aí tem esse comentário aqui, ó, ninguém tem a constância do Brandão, todo ano ele tá igual. Pessoal, eu não tô rindo com desrespeito ao Brandão, até porque é engraçado, mano. Aí tem esse comentário aqui, né, velho, que fica até mais engraçado, porque o cara escreveu errado, ó. Troféu pro Mr. Foto. Aí mais do mesmo, né, todo ano é a mesma fita. Tem uns que obviamente estão acreditando, e isso é muito importante, tá, pessoal? E você que tá acreditando, cara, vai lá na página do Brandão, até do coach dele, cara, e mostra, entendeu, que tá acreditando, que eu acho que dá uma motivação pros caras, tá aqui, ó. The Cello Effect, né, o efeito do cello. Porém, né, pessoal, a grande maioria, obviamente, tá desacreditando, tá? Eu quero ver no palco, é um Classic turbinado, o final disso todo mundo já sabe. Cara, eu entendo esse pessoal que tá comentando isso, tá? Porém, pessoal, o que eu queria trazer pra vocês é não somente o relato aqui do Rafa Brandão, que vai corroborar com o que eu vou falar aqui, tá certo? Com o que eu vou explicar logo após eu ler isso aqui, mas também um pouco do que o Cello falou agora em um podcast referente a essa preparação do Rafa Brandão, como ele tá vendo a mudança que ele tá tendo, que ele tava tendo, pelo menos, né, quando eu tava vendo ele pessoalmente, dia após dia. Vamos lá logo ler o que o Rafael Brandão escreveu. Ele escreveu o seguinte: 11 dias de carbo baixo com o controle. Hoje me sinto um pouco flat, mas estamos atingindo o condicionamento esperado. Eu costumava ficar preocupado quando via meu peso baixar, mas dessa vez fizemos um teste de encher e meu peso subiu aproximadamente 5 quilos. Caramba, velho. Estou sentindo o meu corpo bem responsivo a todas as estratégias. Estou me sentindo bem emocionalmente e fazendo mais do que o meu máximo diariamente. Tem dias que o cansaço bate forte, mas prometo que não vou entregar menos que meus 100%. E, cara, esse lance aqui dele ter subido 5 quilos aproximadamente, assim, dele ter essa mudança tão drástica, né, cara, com apenas uma mudança ali em relação a um dia de carbo alto, né? Não sei se foi um dia, tá certo? Porém, né, ele falou aqui que tá 11 dias de carbo baixo e fez essa estratégia de subir 5 quilos, eu acho que foi um dia de carbo alto, tá? Porém, independente se foi 1, 2, enfim. O lance é, o físico do Rafa Brandão, ele me parece ser, assim, muito difícil de ser controlado numa reta final, sabe? E por que eu falo isso? Porque eu olho para o trabalho que o New Hill teve com o Rafa Brandão, que eu acho que foi sim, tá certo? É de uma certa maneira satisfatória, até certo ponto pelo menos, e me lembro do histórico, cara, e vamos lá, tá fazendo só um recap aqui. Rafael Brandão no Arnold Classic Ohio versus Rafael Brandão no Arnold Classic Brasil. Qual físico te agrada mais? Muito provavelmente o do Arnold Classic Ohio, certo? E o motivo é porque ele tava mais condicionado, principalmente nas poses de costas, né, pessoal? Parece que ele tava com o glúteo, com, assim, a parte superior também mais colada na pele, não tava com tanta água. Agora, quem me acompanha aqui mais de perto sabe que, assim, quando eu olho para aqueles dois físicos, eu vejo vantagens em um e vantagens no outro. Por exemplo, eu acho que de frente, o Rafa Brandão no Arnold Classic Brasil, ele tava impressionante, principalmente na expansão de dorsal de frente. Quando ele fazia a expansão, cara, o peito dele tava muito cheio. E isso até comparado com a versão anterior que ele apresentou no Arnold Classic Ohio, tá? E aí eu quero te mostrar esse comparativo aqui. Olha o Rafael Brandão no Arnold Classic Ohio fazendo mais musculoso e agora no Arnold Classic Brasil. Olha como o aspecto de full dele tá diferente. De frente, pessoal, eu acho que o Brandão, ele tava realmente mais cheio, mais full e tava com um físico até mais bonito. Agora, olha que louco, né? Ele só aumentou um pouco o funnel da frente, mas embaçou o físico pela parte de trás. Isso já mostra, né, que se ele acabar extrapolando
nem que seja o mínimo ali no fullness, né, trazendo esse aspecto mais vivo pro físico, ele pode embaçar algumas regiões que são chaves pro físico dele ficar ainda mais impressionante. Agora, olha, por exemplo, o Romania Pro de 2025. Nesse físico aqui, pessoal, é nítido que a intenção do New Hill, e deve ter também sido um conjunto ali com o Rafa Brandão, né, os dois pensaram nisso juntos, que era trazer um físico mais seco, né, com um condicionamento mais puxado pro lado da definição e não tanto do fullness. E olha o físico que ele apresentou, ele tava incrível. Só que assim, cara, a sensação que eu tenho é que mesmo que sim, ele estivesse com um condicionamento muito balanceado, ele ainda não trouxe o máximo de definição que ele poderia. E aí fica aquela pergunta, se ele fosse avançar um pouco mais nesse sentido, né, de trazer ainda mais fibras, aqui na região do glúteo você vai ver, ó, ele tá claramente com a pele colada, o posterior de perna dele tá bem definido, né, cara, tá bem marcado, porém, ele ainda não tá tão crispy assim. Eu vou inclusive dar um exemplo pra vocês, tá? Eu gostaria particularmente de ver o Rafa Brandão num condicionamento semelhante ao que o Siban apresentou, por exemplo, naquele Prague Pro, que ele fez a aposentadoria dele contra o Martin Fitzwater. E sendo bem sincero, eu até me pergunto, se o Rafa Brandão fosse pra atingir aquele condicionamento, ele ficaria no tamanho do Siban? E se ficasse, será que ele não ficaria mais impressionante pelo aspecto que ele iria causar? Afinal, né, com mais detalhes, o atleta tende a ficar mais impressionante, com um físico mais polido. E enquanto eu me pergunto isso, eu penso, mas será que é possível? Porque assim, cara, o Rafa, ele trabalhou muito tempo com Cris Aceto. Sabemos que a marca registrada do Cris Aceto é o nível de definição que os atletas dele entregam. Mas, cara, com o Rafa Brandão parece que ele nunca chegou no físico assim, sabe, seco, cuspindo areia, sabe? E a gente olha, por exemplo, pro Pérez agora que tá fazendo um trabalho com Cris Aceto, e pelas últimas atualizações dele, aqui, né, pessoal, já dá pra ver bastante do resultado. Olha o nível de pele que o Pérez tá. Isso aqui é impressionante, tá? Eu fico me perguntando, cara, por que o Rafael Brandão não chegou assim mesmo com Cris Aceto? Será que é uma questão genética? Cara, é sério, é muito, então assim, mesmo que eu queira torcer, e eu tô torcendo, tá certo? De verdade, quero muito ver o Rafa Brandão entregando 100%, quero ver, mano, ele vencendo esse New York Pro, Pittsburgh Pro, cara, vão ser 2 títulos absurdos, mas eu também me pergunto, cara, até quanto de genética ali realmente entra nesse fator. Se o Cello chegar e apresentar o Rafa Brandão seco, cuspindo areia, mesmo que ele fique menor, cara, eu nem vou reclamar, sabe? Tipo assim, se ele errar pra mais, sabe? Ele chegar até um pouco flat, eu nem vou reclamar, porque se o Rafa Brandão conseguir chegar no nível de condição que você olhe pra ele e veja que ele tá realmente assim, puxado até o máximo, isso é bom, cara, porque dá uma margem pra que ele possa evoluir em termos de detalhamento e adicionando volume aos poucos. Porque mesmo que o problema principal hoje do Rafa Brandão seja ainda mais volume, ele primeiro vai ter que resolver esse lance do condicionamento, né, conseguir acertar sempre ali em relação a mostrar detalhes, para depois ir progredir nessa outra vertente aí do bodybuilding. É uma coisa que tá acontecendo agora com o Pérez, né, ele já mostrou um volume muito interessante, quando ele tava com o Good Vita ele tava bem volumoso, mas o condicionamento ficou de lado, então primeiro você tem que buscar o condicionamento, e aí depois você vai progredindo pouco a pouco no volume. Então assim, pessoal, por um lado, eu entendo, tá certo, o pessoal tá tão desacreditado, e assim, cara, se o Rafa Brandão não consegue entender isso dos fãs, é complicado, né, porque, convenhamos, né, pessoal, o Rafa Brandão, ele tem muita pressão sobre as costas dele, a gente obviamente sempre vai esperar mais dele, e pelo fato do Rafa Brandão ser um cara muito confiante, deixar a gente empolgado, quando a gente vê ele no palco não mostrando aquilo que a gente estava esperando, vai gerar desconfiança para os próximos campeonatos, isso é normal. Porém agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês o que o Cello falou recentemente num podcast em relação à evolução do Brandão, porque eu acredito que tem um trecho aqui bem interessante pra gente ver. Sabe? Então eu vejo as pessoas assim, falam assim de tamanho, de volume, eu falo, velho, vocês não entendem nada, porque fisiculturismo é ilusão, entende? E assim, tá, eu não tô aqui pra dizer, pô, o Rafa tá ganhando muita massa magra. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tá criando uma ilusão com o físico dele, revivendo a musculatura dele, criando uma densidade, tá? Então, né, pra quem quiser se pegar muita ciência, eu não vou falar de hipertrofia, mas assim, criando uma densidade e um aspecto que ele ainda não mostrou. Então, como eu disse, você perguntou o que eu buscava no Rafa, é exatamente jogar o jogo dele e encontrar o melhor físico dele. E nisso, velho, não adianta eu tentar buscar um Rafa pesado, porque às vezes um Rafa com 120 quilos no palco parece menor do que um Rafa com 115, só que bem condicionado, bem finalizado, mostrando o brilho que a linha dele tem, que a profundidade de corte dele tem, sabe? E aí, pessoal, vendo essa declaração aqui do Cello, vocês se animaram? Eu particularmente sim, tá? Eu já tava confiante, só que vendo, cara, que o Cello realmente ele tá buscando esse condicionamento, esse nível de definição. É claro, né, pessoal, que tem que ter um balanço com o fullness, tá? Pra que, obviamente, né, o atleta, ele não suba completamente flat no palco, e aí não vai adiantar nada o cara tá definido, né? Mas sem conseguir mostrar a profundidade de corte, que é o essencial, né? Que é o que o fullness traz, esse aspecto vivo. Mas, cara, pelo fato dele tá falando tão confiante que aparenta até que o Rafa Brandão tá ganhando massa muscular durante esse pré-contest, né? Algo que, deixando claro, tá? Ele fala que
entre aspas, vai contra a ciência, né? Só mostra que realmente, cara, o Rafa tá indo pra uma direção que até agora ele não foi. E se foi com o New Hill naquele Romania Pro, talvez com o Cello agora o nível seja elevado. Então assim, imagina, por exemplo, o Rafa Brandão com aquele físico parecido com o do Romania, porém ainda um pouco mais detalhado, então com a aparência de ser ainda mais volumoso. Cara, eu acho que vai ficar incrível. E agora, pessoal, sobre o Krizo. Mano, quem tá acompanhando tá vendo que o cara tá seco demais. O cara tá muito seco mesmo. Ele passou algumas informações que eu acho interessantes pra passar aqui pra vocês, tá? Primeiro, referente ao peso. Ele tá pesando ali por volta de 130 até 133 quilos em jejum. O cara tá bem seco, tá? Com esse peso, assim, absurdo. E a dieta dele tá com por volta de 400 gramas de carbo por dia e aproximadamente 450 gramas de proteína, sendo que a gordura já tá bem baixa, entre 25 e 30 gramas no máximo. E sabe por que ele tá assim feliz? Porque ele tá... ele falou o seguinte aqui, tá? Eu não vou deixar o áudio porque não vai dar pra entender muita coisa, né? E ele bota o seguinte, eu tava com salmão, mas o meu coach cortou. O coach dele, pra quem não sabe, é o Jorge Fará. O cara é uma lenda, tá? Mano, é um excelente coach. Ele, inclusive, treinou e preparou algumas vezes o Ali Bilal, quando ele mostrou condicionamentos excelentes, inclusive, tá certo? E depois ele fala o seguinte, eu vou dar play aqui pra ler o que ele falou, tá certo? Aí ele diz, né? O coach cortou o salmão, então eu vou estar muito seco. E aí, cara, olha a expressão de felicidade dele. Ele fala desse cara, eu tô feliz porque eu gosto de ficar seco. Eles nem vão acreditar quando me verem no palco. Mano, fazia tempo que eu não vi o Krizo tão empolgado assim, tá? E ele tá confiante, pessoal, por conta disso aqui, tá? Olha o nível de condição que ele já tá, mano. Ele tá bem seco, dá pra ver claramente. Ele postou esse vídeo curto aqui também, cara. Mano, assim, ele tá realmente, tá? Em outro nível, acho que vamos ver uma versão já mais vista do Krizo nesse New York Pro, tá? Agora eu confesso pra vocês, pessoal, pra ele ganhar esse título e pra ser convincente, eu espero que ele definitivamente traga poses melhores, tá? Porque assim, o cara tem volume, o cara tem condicionamento, realmente é freak. É um físico que, cara, quem curte o bodybuilding respeita muito, tá? O físico dele. Porém, né, a gente quer ver uma apresentação também muito boa. Eu espero que ele esteja trabalhando nisso. E agora, pessoal, a última atualização que temos é do Tony Burton. Como eu falei pra vocês, um cara muito difícil de ser batido. É um cara muito bom, é muito arredondado. Ele vai mostrar aqui a perna dele, tá? Você vai ver o nível que ele tá. E é o seguinte, cara, eu tava vendo os stories dele e agora eu entendi o porquê ele tá tão de bom humor, tá tão confiante. Tá claramente apresentando aí uma versão que me aparenta estar bem melhorada. É porque ele também tá naquela paradinha lá, rapaziada. Vocês sabem, né, que começa com R, a galera não tá mais sentindo fome. E, mano, o físico dele tá muito bom, tá? Se ele conseguir entregar esse nível de arredondamento, assim, ele sempre mantém, tá? A realidade é essa. Eu nunca vi esse cara daqui perdendo esse arredondamento dele. Ele tem essa característica como, assim, algo muito recorrente dele, sabe? Eu nunca vi ele chegar tão seco ao ponto de passar, extrapolar e perder forma, perder shape. É outro cara que definitivamente pode ganhar o New York Pro, porque é aquilo que eu falei pra vocês, ele tem um nível de arredondamento muito grande, principalmente nas poses de costas. Esse cara daqui, ele tem potencial pra realmente, cara, assim, criar uma distância entre ele e o Rafael Brandão e o Krizo, ou seja, ele ficar bem superior nessa pose aqui. Olha isso aqui, tá? No palco é ainda melhor, tá? Se você for ver versões antigas, cara, a pose de costas dele realmente é muito completa. E trazendo um condicionamento a mais, que sabemos que esse recurso aí, né, que ele tá utilizando pode entregar pra ele, irmão, não vai ser fácil. Eu espero que, obviamente, o Rafa Brandão entregue o melhor físico, porque ganhar, cara, o New York Pro e o Pittsburgh Pro vai ser, assim, gigante pra carreira dele, entendeu? Vai mudar muito. Eu acredito que vai ter um impacto muito positivo no cenário, que é obviamente algo que eu espero, né, que todo mundo se beneficia, tá certo? Porém, vocês sabem, né, pessoal, eu, acima de tudo, espero ver um grande show, então que os três entreguem suas melhores versões. Mas e aí, pessoal, olhando pro físico dos três, que são os principais aí do New York Pro, vendo todo mundo desacreditando do Rafa, vendo a confiança do Krizo, também o fato, né, de que agora o Tony tá aí com um recursozinho que vai ajudar ele a trazer, obviamente, um físico muito provavelmente mais condicionado. O que vocês estão achando relacionado ao resultado que pode acontecer? Eu, particularmente, cara, ainda tô confiante no Brandão, tá? Acredito sim que existe um confronto ali bem complicado pros três, entendeu? Tipo assim, não tem um favorito claro. Porém, pessoal, eu vejo o Rafa Brandão ainda como um cara mais completo. E se realmente chegar bem condicionado com bastante detalhes, pelo fato dele apresentar o físico dele muito bem, ele tem uma vantagem grande sobre os dois, tá? Mas lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, tá? Utiliza o cupom Carlos. Se possível, também deixa o like aí no vídeo que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis!